Pronto. Bom dia a todos, meu nome é Hélio, sou professor de História do Centro de Estudos Júlio Verne. E o objetivo hoje é a primeira aula revisional de História do primeiro ano do ensino médio, primeiro trimestre, ok? E a gente começa com o mais óbvio, o que é História? Vamos lá, o que é História? Basicamente, ela é a ciência que estuda o desenvolvimento humano através do tempo. Aí você fala, Hélio, é só isso? É só isso, simples, rápido. Não esquecendo que história é uma ciência, ok? E o primeiro grande conceito que a gente vai ver com relação à história é o conceito de representação. Pensa comigo. Vamos supor que eu estou contando uma história qualquer pessoal minha. Eu não vou contar qualquer coisa, eu vou contar aquilo que me interessa, aquilo que agrada. Eu vou contar a minha versão. E a história, mesmo sendo uma ciência, parte do mesmo pressuposto, faz a mesma coisa. Ou seja, a gente tem que entender que história é sempre uma representação. Deixa eu arrumar aqui, Aqui, para ficar bonitinho. Pronto. Ou seja, história é sempre uma representação. É a maneira como o indivíduo ou grupo social constrói a sua visão da realidade. Tá? Imagina assim, se eu sou um historiador de viés cristão, eu vou contar histórias sob essa perspectiva. Se eu fosse um professor ateu, também contaria sob uma outra perspectiva. E é isso que a gente não deve esquecer. A história é sempre uma versão. Ok, galerinha? Vamos adiante. As versões da história. Então é o seguinte, lembrando que a nossa história, ela é predominantemente eurocêntrica. Lembre-se disso, não esqueça, ela é eurocêntrica. O que significa isso? É o seguinte, a história da Europa é a que interessa. Você quer uma prova disso? Dá uma olhada na sua apostila de história. Metade dela, às vezes até mais, dependendo do ano, é a história da Europa. Você estuda história da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, como se a história deles fosse a mais importante. Isso é o eurocentrismo. Olha só, e a história do Japão, da China, até mesmo do Brasil, tá? Parece que a gente só entra na história quando os europeus chegam, ok? Isso é eurocêntrico. Aí você vira para mim e fala, Hélio, por que isso? Por que a história é eurocêntrica? Simples, porque os caras colonizaram o mundo inteiro. É só ver a história da humanidade. Tá? Desde o século XV e XVI, os caras começaram conquistando a África, a Ásia, depois a América, ok? Ou seja, eles levaram para si o idioma, a cultura, os valores para o mundo inteiro. Por isso, a história ela é predominantemente eurocêntrica. Tudo bem? Vamos adiante, galera? Como é que se faz história? Como é que se estuda história? Estudando primordialmente as fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Qualquer tipo de objeto. Tem fontes escritas, visuais, sonoras, relatos orais. Cara, uma roupa, uma música, uma gíria pode ser uma fonte histórica. Tá? Tudo, hoje em dia, é passível de ser fonte histórica. Eu dei como exemplo aqui no slide, se vocês verem, tá? Uma foto com peças do Museu do Lixo em São José dos Campos. Tá? Uma cidade do interior de São Paulo, que os caras começaram a recolher no lixo objetos, e montaram um museu, e é ponto turístico da cidade. Olha que legal. Tá vendo? Olha só, tudo pode ser uma fonte histórica. Tá? Nós temos vários tipos de fontes, mas o mais importante, tá, é o seguinte: quando você vai pegar uma fonte histórica para analisar um documento, um objeto, uma música, qualquer coisa, você tem que levar em consideração o quê? As intenções de quem escreveu. Cara, se eu, por exemplo, sou fã de Napoleão Bonaparte, eu vou escrever uma história exaltando as qualidades dele. Se eu não suporto o Hitler, acho ele um cara horroroso, tá? Eu vou escrever uma história detonando o cara. Ou seja, as intenções de quem escreveu é algo fundamental para se interpretar uma fonte histórica. As relações de poder envolvidas. Quem escreveu a história? Foram os poderosos? É só ver, exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial. A história, principalmente, foi escrita pelos vencedores. A grande maioria dos relatos históricos são dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países que venceram a guerra. E também a visão de mundo predominante. O mundo medieval, por exemplo, a visão de mundo era totalmente diferente do que a gente pensa hoje. Ou seja, nós temos que ter senso crítico, certo?
evitando estereótipos, simplificações e anacronismos, certo? Vamos adiante. Tempo. Cara, a gente falou que história é o estudo da humanidade no decorrer do tempo. Não tem como entender história sem o conceito de tempo. E nós temos vários tipos de tempo. O tempo não é apenas isso que está no relógio ou no calendário. Tá? Nós temos, assim, um tempo cronológico, que é esse medido por relógio e calendário, e o tempo histórico, que é o quê? São recortes que a gente faz na história para poder entender melhor. E mais importante até do que isso do tempo histórico, são as concepções de tempo. Olha só, o tempo linear segue um fluxo único em direção a um grande finale. Por exemplo, o cristianismo. Deus criou o mundo em 6 dias, ok? Depois veio o ser humano, Adão e Eva, e aí veio toda a história da humanidade até caminhar para um possível juízo final. Isso seria o tempo linear. Mas existe outra forma de se ver o tempo. Por exemplo, o tempo cíclico, que é cada final é um novo começo. Os maias, hindus e gregos, eles, por exemplo, entendiam dessa forma. A cada 54 anos, para os maias, era um ciclo de vida, ok? Vamos adiante, meu povo? Calendários. Ó, nisso tudo, lembrando que calendário é sempre, 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 sempre uma criação cultural. O que significa isso? Que apesar de levar ainda em conta dados da natureza, ele é sempre uma criação cultural. Cada época, cada civilização tem o seu calendário. O nosso é o calendário cristão. Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Para os islâmicos, por exemplo, eles estão no ano 1398 após a Hégira. Tá? E o calendário chinês? 4.717 anos após o ano de Huangdi, com Shi Huangdi, que foi o primeiro imperador. Agora, mais importante do que isso é você saber o nosso calendário oficial. Janeiro, fevereiro, março. Esse calendário é o chamado calendário gregoriano. É o nosso calendário vigente no mundo ocidental hoje, o principal calendário usado no mundo. Por que gregoriano, Hélio? Porque quem definiu ele foi o Papa Gregório XIII, em 1582. Precisa decorar a data? Não. Mas saber que o nosso calendário é o gregoriano, cara, ele foi feito por um Papa, ok? Levando em conta princípios cristãos. Lembrando que nós já tínhamos calendário antes de 1500, que era o calendário do Júlio César, tá? Todo mundo lembra, Ave César, ok? O grande líder romano. O calendário juliano era o vigente e depois ele foi reformado com o Papa Gregório, que é o que a gente tem hoje, com 12 meses, 365 dias, certo? Bora lá. Divisões da história. Lembrando que essas divisões, elas são sempre, sempre, sempre culturais, ou seja, são arbitrárias. Como assim, Érico? Arbitrário? Cara, se divide de acordo com a sua visão de mundo. Lembra que eu falei que história é sempre versão, tá? E a versão que a gente mais conhece, que é a que aparece nos livros e nas apostilas, é a divisão tradicional, pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Só que essa divisão, se você parar para pensar, ela é eurocêntrica. Olha de novo o eurocentrismo aí. Por quê? Olha as grandes divisões da história. 473, queda do Império Romano do Ocidente. 1453, queda de Constantinopla. 1789, Revolução Francesa. Só eventos da Europa. Tá? Ou seja, essa divisão da história ela é artificial. Ela só serve para efeito didático, para se aprender. Mas em termos de fluxo histórico, não tem muita validade. Lembrando que existem outras formas de divisão. Por exemplo, a divisão marxista, que leva em conta os sistemas produtivos de cada época. Sistema primitivo, asiático, escravista, feudal. Mas isso é assunto para outra aula. Vamos adiante. O último slide nosso tem a ver com as linhas de interpretação de história. E aqui é algo muito importante, aparece em vestibular, ok? Nos últimos anos de Enem, FUVEST, principalmente, tem aparecido esse assunto, principalmente a nova história. Tá? Lembra que eu comentei no começo que a história ela é sempre, sempre, sempre uma versão? Pois é, e se ela é uma versão, o que a gente leva em conta para escrever essa história? Então vamos lá, a história, até perto aí da década de 60, 70 do século passado, cara, século passado, eu sou do século passado, oh my God, vamos lá, história positivista, eu quando era moleque, faz tempo, né, eu estudei com essa história positivista era o quê? Se você se lembra do positivismo, era uma doutrina que pregava que a ciência é o maior
é a maior criação da humanidade, é a ciência. O positivismo entende dessa forma. E a história para eles era assim, a reprodução fiel dos acontecimentos. Você estuda história dos grandes heróis nacionais, Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, George Washington, Dom Pedro I, né, Mao Tse Tung. Então você tem os grandes ícones e líderes. E a prioridade é os grandes eventos, principalmente políticos e econômicos, sendo que as únicas fontes aceitas eram documentos oficiais. Ok? Levando em conta a história positivista, ela é principalmente eurocêntrica. Tá? Quando você fala documentos oficiais, quem escreve os documentos oficiais? São os vencedores, são os governos, tá? Ou seja, há interferência. Eu estudei nessa história positivista na década de 70, quando eu fiz o fundamental e o médio. Mas uma outra versão foi a história marxista. Lembrando que Marx, tá, a teoria do materialismo dialético, ela entende a história como a luta entre ricos e pobres. Toda a história da humanidade se resume a partir da luta de classes. Tá? E ele defende aí o socialismo, que acabou não dando certo na prática. Porém, o importante para nós agora é saber que a visão da história do Marx, ela prioriza a análise das questões econômicas. Essas duas visões históricas se degladiaram por muito tempo, porém, o que realmente conta atualmente, hoje, como se faz história, é o movimento dos análises, ou a nova história, criada em 29 por Marc Bloch e Lucien Febvre. É o seguinte, apesar de ter criado em 29, ela só começou a vigorar com mais força a partir da década de 60. E a história, ela abre seu diálogo com outras ciências. Ela conversa com a geografia, sociologia, filosofia, multiplica-se as fontes e as abordagens históricas. O que é isso? É aquilo que eu comentei um pouco antes. Tudo vira fonte histórica. Uma música, uma gíria, um símbolo. Tá? Outro fato importantíssimo da nova história, o estudo da micro-história. Você estuda também os grandes heróis, mas você também estuda a população. Você estuda o que o povo, como o povo vivia em cada época, em cada local. Porque a história não é feita só pelos grandes. Nós, a população comum de cada país, tá? A gente também faz história. Tá? Ou seja, a nova história ela estuda o cotidiano das pessoas comuns. Tá? Um livro genial sobre isso é a História da Vida Privada, né, do Paul Veyne, tá? Que ele estuda o cotidiano das pessoas no Império Romano. Ok? Muito legal. E um último assunto é o seguinte, dentro da nova história existem histórias temáticas. O que é isso? Estudo história, por exemplo, a história do medo, da sexualidade, das mulheres, história dos preconceitos, olha que legal. A história ampliou de um modo incrível, tá? Como ciência, ela evoluiu tanto que ela saiu daquele viés, como se diz, fechado, que era história positivista, ou viés econômico, historicamente econômico, ok? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. É a primeira aula de revisão sobre o que é história referente à apostila 1, né, da FTD. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, valeu e até a próxima.